João capítulo 17, versos 1 a 16, a Escritura diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome antes que me deste o mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos orar. Ó Deus, que privilégio esse que nós temos, de nos reunirmos para cultuá-lo, adorá-lo, para bendizê-lo, e para sermos edificados pelo Senhor através da tua palavra. Palavra que é santa, é verdadeira, é transformadora, consoladora. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração através da tua palavra. E pedimos que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor esteja nos pastoreando com a tua verdade. Ó Santo Deus, o Senhor conhece a cada um de nós que está aqui. Nós somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio. E o Senhor sabe, Deus, que cada um de nós tem vivido os seus desafios. Ensina-nos, ó Pai, a vivenciar cada realidade da nossa vida na tua presença, do jeito que o Senhor deseja que seja, para o nosso bem e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Hoje eu vou falar sobre oração, mais uma vez. Semana passada nós falamos de uma oração de Davi. E nós vimos como que Davi entrava na presença de Deus, e nós oramos com Davi. Nós vimos que aquele homem que estava muito angustiado no deserto, sendo perseguido de morte, na sua solidão, e com os medos que existiam ali no seu coração, ele busca o Senhor. E nós vimos naquele Salmo 63 que Deus falou ao coração dele, deu todas as motivações que ele precisava. E ele, ao registrar aquele salmo lindo, ele diz: olha, eu adoro a Deus porque Ele é Deus. A primeira coisa que ele diz: Deus é o meu Deus. Depois ele diz: esse meu Deus é o Deus que me protege,
é o Deus que cuida de mim, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que está presente comigo. E por mais que ele estivesse sozinho no deserto e com medo, ele sabia da certeza de tudo aquilo que Deus já havia dado a ele a oportunidade de conhecer. E aquilo era suficiente para acalentar o coração dele, para gerar expectativas boas no coração dele e para que ele pudesse adorar a Deus e orar. Hoje nós vamos para uma outra oração. É uma oração intercessória, a oração que o Senhor Jesus faz, nós chamamos de sacerdotal. É usado o termo sacerdotal porque é intercessória, aquele que age a favor do outro é sacerdote, na linguagem bíblica. Tivemos Jesus como aquele que fez essa obra em nosso lugar, a nosso favor. E hoje a Escritura diz que eu posso chegar na presença de Deus por causa do que Cristo fez. O texto nos mostra uma oração, e nós temos muito que aprender com isso. A maneira com que o Senhor Jesus se aproxima do Pai, diante de uma realidade que ele vivia. A maneira com que ele chega na presença do Pai, considerando a realidade dos seus discípulos e por eles intercede. Eu creio que a oração, ela revela muito aquilo que nós valorizamos. Quando eu estou orando e alguém ouve a minha oração, ele vai perceber exatamente aquilo que é importante para mim. Porque certamente vai fazer parte do conteúdo da minha oração. O conteúdo das nossas orações, ela mostra, por exemplo, os desejos do coração da gente. Eu digo a Deus os meus desejos. Ou seja, você e eu oramos sobre as coisas que são importantes para nós. Mas isso torna ainda muito mais relevante e revelador quando o sofrimento ou as dificuldades entram na cena da nossa vida. Quando nós estamos passando por dificuldades, ansiedades, isso mostra ainda mais aquilo que a oração significa para mim e o que Deus significa para mim. Normalmente existe uma profundidade de emoções quando a vida se torna difícil. É muito complicado isso, mas é a realidade. Quando a vida está difícil, as nossas emoções elas ficam afloradas. Nós ficamos prontos a receber um toque. Qualquer coisa gera em nós algum sentimento. E é uma intensidade reveladora em nossas vidas de orações quando nós estamos nessa situação. Eu entendo que isso faz parte daquele trauma que normalmente é causado por dificuldades na nossa vida. Trauma não é só aquilo que é extremo e que causa marcas na vida da gente. São circunstâncias. Todas as circunstâncias na nossa vida geram um certo nível de trauma. Isso traz parte da minha vida na presença de Deus. Através do sofrimento, você diz para Deus, eu valorizo isso, Senhor. Pense um pouquinho só em uma época na sua vida em que a dor entrou. Alguma situação que fez você sentir dor. Eu tenho certeza de que você concordaria que essa situação criou muitos desafios para você. Mas especialmente criou os desafios para a sua oração. Isso caracteriza um cristão. Ele não está imune às dificuldades, mas ele está na presença de Deus quando elas aparecem. E ele confia nesse Deus. É exatamente essa relação que nós vemos aqui em João capítulo 17, entre Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e o Pai, a primeira pessoa na Trindade.
João 17 é a mais longa oração registrada de Jesus em toda a Bíblia. Essa aqui é a maior oração que a gente vê do Senhor Jesus. E ela tem muitas particularidades. A oração de Jesus ocorreu em um momento importante da vida dele. Ele concluiu o seu ministério entre os seus discípulos. E se a gente for dar uma olhadinha aqui no capítulo 18, logo à frente, você vai perceber que a prisão, o julgamento e a própria crucificação vem logo depois. As coisas difíceis do seu ministério, mais climáticas do seu ministério, estavam à beira. E ele sabia exatamente o que ele sofreria. Ele sabia que ele tinha que morrer, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que levar sobre si o peso da condenação, do pecado de cada um daquele que nele crê. E isso era pesado, era tão angustiante. Mas é exatamente nesse momento em que João capítulo 17 nós vemos a oração de Jesus. Jesus sabe o que está por vir. Eu creio que, se nós pensarmos bem, tudo na vida e no ministério de Jesus levou a esse momento culminante. É a missão dele. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para sofrer a condenação em nosso lugar. E isso envolve sofrimento. Jesus, ele expressa o seu sofrimento nesses momentos. Jesus fala com o Pai sobre isso. Ele até diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O meu desejo, o meu sofrimento a tendência é o dizer não, mas eu sei qual é a minha função. Então, há aqui não uma atitude de dúvida em Cristo. O que existe aqui, através da oração 17, de João 17, é o ato de confiança. A oração é um ato de confiança. A oração é um ato que, sem confiança, esperança, e sintetizando essas duas expressões, sem fé, é algo sem sentido. Eu lembro de conversar com um profissional da saúde num hospital e fazendo visita pastoral de capelania em hospitais. E eu conversando com essa pessoa, ele quis ser muito reto e objetivo para mim. Ele diz: olha, nós precisamos de vocês aqui no hospital. Eu disse: por que vocês precisam da gente aqui no hospital? Ele disse: porque a doença, o sofrimento da doença é o importante, em que a gente precisa tratar tudo na vida da pessoa. Até eu concordei plenamente. E ele diz: e quando vocês vêm e vocês falam do Jesus da Bíblia, e vocês oram com as pessoas, elas ficam emocionalmente melhor. Eu disse para ele: mas o meu alvo não é esse. Isso é consequência. O meu alvo é eles ficarem espiritualmente bem. Eu não estou aqui simplesmente para aliviar a dor. Eu estou aqui para apresentar o Deus da salvação. Ele não conseguiu me entender. Porque é uma linguagem que dá a ideia de que eu não creio nesse Deus, mas é como se você viesse e falasse alguma coisa e simplesmente a pessoa aceita aquilo só para se sentir bem. Não é esse tipo de fé que eu me refiro aqui em João capítulo 17. A atitude de Jesus aqui não era para ele se sentir bem, mas é porque ele precisava de algo que o Pai é que fazia. E ele se sujeita com confiança a esse Deus. Os discípulos passariam por sofrimentos e perseguições que somente o Pai poderia supri-los, cuidar deles. Não era simplesmente para que eles se sentissem tranquilos, mas para que eles, em meio às dificuldades, pudessem exercitar aquilo que era a vida cristã e o propósito ministerial que Deus havia para ele. Isso às vezes nos ensina até mesmo a pedir a Deus, e muitas vezes entendemos que o propósito de Deus é sempre nos curar, mas a gente já viu que não é assim.
Já vimos isso acontecendo com várias pessoas, inclusive conosco. Deus tem um propósito naquele sofrimento. Ao estudar essa oração, nós temos uma noção do que é importante para Jesus. Na medida em que ele se aproxima da hora mais sombria e da experiência de sofrimento mais intensa que qualquer pessoa humana poderia sofrer. Nenhuma pessoa pode sofrer o que Jesus sofreu e suportar. O peso da culpa de todos é algo muito grande. Os seguidores de Jesus, que somos nós, os cristãos, nós somos instruídos sobre como devemos orar quando estamos sofrendo. Duas coisas antes da gente continuar no texto que eu preciso dizer. Primeira delas, se você ainda não é um seguidor de Jesus, se você ainda não colocou a sua vida diante de Deus para ser servo dele, diz: Senhor, toma-me na minha mão, porque eu vou viver para a tua glória. Se você é alguém que ainda não segue, apesar de conhecer a mensagem de Jesus, essa passagem, ela vai te ajudar a ver como os cristãos pensam sobre o sofrimento. E a maneira como um relacionamento com Deus nos muda. Nos qualifica a ter esperança, não só da vitória do sofrimento, mas da vitória sobre a morte para a vida eterna. Então, o que a gente pode ver aqui nesse texto? Primeira coisa, qual é o conteúdo da oração de Jesus? Nós vamos trabalhar essa primeira parte. Vocês viram que eu li isso até o verso 17. O texto é maior que isso, ele tem mais informações, mas nós não vamos dar conta de chegar lá. Então, nessa oração, nós descobrimos que Jesus ora por uma coisa. Por si mesmo, é uma oração por si mesmo. Ele tem um motivo de oração por si mesmo. Mas ele tem dois pedidos na oração dele pelos seus discípulos. Por si mesmo, ele ora por glorificação. Glorifica o Filho. Ele pede isso. As duas coisas que ele pede pelos seus discípulos é proteção e santificação. Então, o conteúdo da solicitação de Jesus está ligado a isso. A si mesmo a glorificação e aos seus discípulos a glorificação e a proteção e a santificação. O texto começa dizendo assim: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Ou seja, aqui ele começou a oração. O evangelista João aqui, que escreveu esse texto, ele deixou para nós bem claro que Jesus, ao levantar os olhos para o céu e dizendo, ele estava orando. Ele queria que nós entendêssemos isso. E então Jesus diz essas duas coisas. Agora, com referência a ele mesmo, que parece meio contraditórias, mas não são, e eu vou mostrar para vocês. São essenciais para o cristianismo. Primeira coisa, ele diz, verso 1, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora. Se você pegar o Evangelho de João e começar a caminhar no Evangelho de João desde o início, ao longo desse Evangelho nós vamos ter informações de que a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Várias vezes, por exemplo, João capítulo 2, verso 4. Diz o texto: mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Isso ali na transformação do vinho e tal, e aquela coisa toda, ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, não chegou a minha hora ainda. Se você for no capítulo 6, 3 vezes essa expressão é mencionada. Capítulo 7, verso 6 diz: e então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda
não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Se você olhar o verso 8, logo depois diz, vão vocês para a festa, eu não vou porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Não chegou a minha hora. Se você andar mais um pouquinho nesse capítulo 7, no verso 30 diz, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João capítulo 8, verso 20, capítulo seguinte, verso 20 diz, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus e o evangelista João, que está aqui registrando, eles botam para nós claramente essa expressão, eles repetem a expressão dizendo, aquilo que é o clímax ainda não chegou, aquilo que é a conclusão da obra não chegou. Mas agora, está aqui no texto, e se refere ao cumprimento da sua missão aqui na terra, entre os homens, morrer e ressuscitar dos mortos. Então Jesus está ali consciente da sua realidade e ele ora por isso. A hora é o sofrimento iminente da morte na cruz. Essa é a hora. A segunda coisa que a gente observa, eu disse para vocês que eram duas, é que Jesus diz que essa oração singular, ele está oferecendo algo e pedindo algo ao Senhor. Eu estou aqui, estou indo fazer, chegou a minha hora. E ele diz, glorifica seu filho, e o filho possa glorificar você. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou aqui diante do sofrimento, glorifica-me, cuida de mim. Mas ao mesmo tempo ele diz, me glorifica. Ele diz, eu estou humildemente sendo entregue como ovelha muda. Eu estou humildemente, ao mesmo tempo ele chega diante do Pai e diz, glorifica-me, Pai. Mostra como o que eu vou fazer é algo que gera glorificação. É algo glorioso no sentido de algo que é propósito e acima. Essa oração para glorificação, ela requer um pouquinho mais de entendimento. Então vamos tentar entender o que significa Jesus dizer glorifica-me. O verbo glorificar significa louvar, honrar. Jesus estava dizendo honra, exalta. Mas essa palavra, ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente um lisonjeio, uma palavra de lisonja, uma palavra de afirmação ou simplesmente de reconhecimento. Glória é a palavra que está diretamente ligado à essência de quem Deus é. É somente a Ele que a Escritura diz que o homem pode glorificar. A glória faz parte daquilo que é essencial em Deus. Sem a glória ele não é Deus. E sem ser Deus ele não é glorioso. É uma coisa tão próxima, tão dele, da essência dele, que não é compartilhado com outros. Essa glória que Jesus está pedindo aqui não é a glória dos homens, mas é a glória que é devido a ele como Deus. Como um Deus que ao vir, ao se encarnar, ao nascer, ao viver entre nós, ele abriu mão do direito de ser tratado como Deus glorioso, de receber toda a majestade, mas ele nunca deixou de ser rei. Ele nunca deixou de ter a glória como Deus que ele era. Ele abriu mão do direito de todos tratá-lo. Tanto é que as pessoas fizeram as coisas mais terríveis contra ele. Fizeram abominações contra o Deus que estava diante dos olhos dele. E agora ele diz, e agora eu vou para o sofrimento final, Senhor. Olha, eu estou aqui, Pai. E aí depois ele diz, mas ao fazer isso,
me dê aquilo que é próprio, me glorifica. Porque quando o Senhor me glorifica, eu também glorifico o Senhor. E eu fico pensando na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de todas as coisas serem criadas, de onde via a glória deles? Quem glorificava o Pai, o Filho e o Espírito? A ideia que a Escritura diz é que eles geravam glória neles mesmos. Eles exaltavam a eles. O Pai exaltava o Filho e o Filho exaltava o Pai. E o Espírito exaltava-os e eles exaltavam o Espírito. Eles em todo o tempo foram glorificados. Quando Ele criou todas as coisas para a glória dEle. Então, o que nós percebemos aqui é que essa palavra está ligado àquilo que Deus é e que é Ele o único que merece receber glória e toda a criação deve glórias ao Senhor. Com referência a isso, a glória é a característica mais querida e valiosa, porque é assim que Deus é. Se alguém perguntar para você o que Deus é, Ele é a manifestação da glória do Deus único. Se, novamente, você caminhar no livro de João, no que a gente está estudando, no Evangelho, no capítulo 1, no verso 14, onde o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Olha só, diz o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Somente Ele era unigênito, somente Ele era o Filho eterno, somente Ele era aquele que tinha glória. E é uma glória que é dada ao Filho que não é dada por mais ninguém. Quem sobe na cruz, quem derrama o sangue, que anda entre os homens, quem sofre a punição dos nossos pecados, é Cristo, e Ele recebe a glória como Cristo. É a glória dEle. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre, lembram qual foi? O primeiro milagre de Jesus? Ele transformou a água em vinho, beleza. Jesus revelou a sua glória a seus discípulos. O que resultou, o texto diz que eles acreditaram nele. João capítulo 2, verso 11, diz: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquilo que Jesus Cristo fez demonstrou aquilo que Ele era, o Deus da glória. É isso que o texto está dizendo. E isso produziu algo na vida daquelas pessoas que eram discípulos. Eles creram em Cristo. Aquilo foi como uma coroação da fé deles. Aquilo abriu o coração deles para entenderem que Jesus é o Deus de toda a glória. Que lindo isso. Não para por aí não. No Antigo Testamento, a glória de Deus é o que Moisés ansiava ver. Ele queria ver a glória de Deus. Depois da desastrosa idolatria do bezerro de ouro que o povo fez enquanto ele estava lá pegando as tábuas da lei. Em Êxodo capítulo 33, no verso 18, diz: então Moisés disse: peço-me que me mostres a tua glória. Me mostre quem o Senhor é. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero adorar ao Senhor. Em Êxodo capítulo 40, quando Moisés está ali no templo, no tabernáculo que estava montado ali no deserto, o texto diz que veio a nuvem que cobriu toda a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Maravilhoso isso. E diz o texto que Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia
sobre a tenda, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, enchia tanto que não tinha espaço para ele. Aquele lugar era única e exclusivamente de Deus, e naquele tempo Deus diz: aqui não, aqui sou só eu, o Deus de toda a glória. E ele diz: eu quero ver essa glória. Quando Salomão completou o templo de Salomão, glorioso templo do Salomão, a glória de Deus o encheu e os sacerdotes não puderam ficar em pé para ministrar, eles ficaram no chão. Por quê? Porque a glória de Deus estava diante deles, o próprio Deus da glória. E em alguns momentos parece que essas duas coisas, elas são tratadas como misturada. O Deus da glória é a glória de Deus, o Deus é glória e a glória é Deus. Por isso que é só dele. Pertence a ele. O que o Senhor Jesus está dizendo: Pai, eu estou aqui, vou cumprir o propósito do Senhor, agora chegou a minha hora, agora chegou o sofrimento maior, a dor maior, eu vim fazer isso, estou aqui, Senhor, mas me glorifique. Faça com que vejam que isso tudo tem a ver com a glória. A morte de Jesus é glorioso para ele, não é humilhação para ele. Porque ele não deixou de ser um milímetro sequer de quem ele é, verdadeiro Deus. Nós não tiramos de Deus nada. Nós simplesmente cumprimos uma ordem divina, histórica, decretada na eternidade, para que nós pudéssemos ser salvos. A glória, sendo assim, queridos, ela está ligada ao que define e caracteriza Deus, na sua santidade, na sua beleza, no seu poder, nos atributos gloriosos dele, como seu amor e misericórdia, vai por aí fora. A glória, ela resume Deus e tudo que está conectado a ele. Eu não sei como você tem chegado na presença de Deus. Você consegue discernir que quando você abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e abre a sua boca para orar, você está diante desse Deus? A glória do Senhor está naquele lugar, está presente. Talvez uma maneira de pensar sobre isso seja considerar a palavra beleza, aquilo que é belo, no contexto de uma noiva andando no corredor. Ela está bela, reluzente, toda preparada, feliz. Um serviço de casamento, ele é preparado para destacar muitas coisas. Destaca isso, destaca aquilo, mas um casamento simplesmente não é um casamento sem uma linda noiva. Não é. Vocês sentaram de propósito juntos aí, na mesma fileira? Os dois casalzinhos jovens. O apóstolo Paulo, ele resume a essência da pecaminosidade da humanidade dessa forma: porque todos pecaram e carecem do quê? Da glória de quem? De Deus. Observe bem, o texto não está dizendo porque nós pecamos, perdemos a nossa glória. Quando nós pecamos, nós perdemos a glória de Deus que é manifesta na nossa vida, como criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. E agora, quando Cristo está fazendo a obra de resgate, através da fé, Ele está transformando a minha vida, é para ser conforme a imagem do primogênito, Paulo diz em Romanos capítulo 8. Está renovando a imagem da glória de Deus naquele que é criado para glorificar a Deus. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz: trocou a glória do Deus imortal por imagens semelhantes ao homem mortal, pássaros e animais. Falando aqui a respeito das pessoas que começaram a adorar um Deus cheio de glória e começou a adorar deuses humanos. Começaram a adorar pássaros, fazer imagens de pessoas, de possíveis anjos.
E aí o apóstolo Paulo diz, isso é quando o homem se afastou da glória de Deus. Cuidado! Deus não compartilha a sua glória no sentido de dá-la a ponto de ser sua. Ela sempre vai ser dele. Quem é glorificado na vida da pessoa que conhece a Jesus é Deus, não sou eu glorificado. Eu sou um instrumento de glória ao Senhor. Só que Jesus não estava falando de homem, ele estava falando de si mesmo. Então quando ele pede a glória, ele está pedindo glorifica-me, como eu também glorifico ao Senhor. É algo maravilhoso. Glória, então, resumindo, glória é beleza, é poder, e tudo aquilo que tem a ver com o Deus único. Glória e Deus estão ligados. Toda a criação existe para glorificar a Deus. Eu lembro do Salmo 19, verso 1. Eu acho que foi o salmo que eu mais ouvi em liturgia. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que Deus criou mostra que Ele é glorioso. Mostra Deus. E Jesus ora por sua glorificação, para que Ele também possa glorificar o Pai. Este foi o plano desde o início dos tempos. Observem bem o verso 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Jesus está reafirmando aqui nesses dois versos a sua autoridade dada por Deus. Deu autoridade sobre toda a terra. Qual a missão? Para dar a vida eterna. Olha, ele está dizendo uma sequência de coisas. Ele disse, olha, foi dado a autoridade sobre tudo. E qual a função dele com essa autoridade? Dar vida eterna. Isso era algo que para o judeu era inaceitável. Porque ele entendia que Deus é que poderia dar vida eterna. E eles não reconheciam que Jesus era Deus. E Jesus está batendo exatamente nessa tecla. Eu tenho autoridade, e a minha autoridade me confere poder para dar vida eterna. E ainda fala da soberania. A todos os que me deste. A vida eterna não é para qualquer um. É a todos aqueles que Deus deu a Jesus para que cresçam nele. É um ato de Deus. É um ato soberano de Deus. E qual é a mensagem de Jesus? A vida eterna é esta, que te conheçam como um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então você observa bem que esses dois versos, o 2 e 3, tem várias informações importantes, mas todas elas focam na pessoa de Cristo e na pessoa do Pai. E Jesus não está pedindo algo estranho, Ele está simplesmente dizendo, olha, torne para mim aquilo que é próprio. Apesar de em algum momento agora eu vou viver um sofrimento absurdo. O meu tempo chegou. E aí, se você der uma olhada no verso de número 4, ele diz, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus está dizendo ao Pai, Pai, tudo que o Senhor determinou que eu cumprisse, eu estou cumprindo. Quando Jesus está na cruz, e aquele homem dá vinagre na ponta de uma lança para ele, cumpriu sua última profecia. E Jesus diz, está consumado. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E aqui nesse verso ele está dizendo, olha Pai, eu sou aquele que te glorifiquei aqui. Como que ele glorificou o Pai? Obedecendo, honrando, servindo,
sendo instrumento nas mãos dele, sendo verdadeiro, sendo homem perfeito. E ele diz: desse jeito eu te glorifiquei, realizando a obra que tu me deste para fazer. Irmãos, quando nós ouvimos essas palavras, nós dizemos como Jesus nos ensina. Nós só podemos glorificar a Deus do mesmo jeito que Jesus glorificou o Pai, fazendo aquilo que Deus determinou para que nós fizéssemos. Não vem com essa história que você glorifica a Deus vivendo uma vida cristã ridícula, desobediente, onde você escolhe o que é que você dá e o que você não dá para Deus, e o que você não dá para Deus você dá para si mesmo, e você peca. Isso não glorifica a Deus. O Senhor Jesus disse que Ele glorificou o Pai com tudo que era propósito do Pai na vida dele. Nossa, Deus tem que ter misericórdia de mim, porque tem algumas coisas que sou eu que gosto. Algumas manias e até mesmo pecados que vira e mexe, estou eu lá brigando contra eles e os cometo. Eu não estou glorificando a Deus com isso. Glorificar a Deus é em cada uma das coisas que o Senhor me deu para fazer. Jesus diz: eu glorifiquei o Pai assim. Do mesmo jeito, queridos, nós só glorificamos a Deus deste jeito. Não tem outra possibilidade. Isso traz sobre nós uma orientação, um norte, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus, mas traz sobre nós dificuldades. Se você observar bem, o ministério de Jesus não foi fácil. Jesus, sendo perfeito, Deus e homem perfeito, que era tentado, mas impecável, ele sofreu tentações, diz a Escritura, tentado em todas as coisas. Ele viu as mentiras das pessoas, ele viu as maldades das pessoas, ele viu as enfermidades das pessoas, ele viu a doença dos relacionamentos, ele presenciou todas essas coisas que são consequências do pecado na vida da raça humana, na qual ele convive com tudo isso, e ele mesmo assim vai cumprir o propósito que o Pai o deu, morrer por esse povo. Não porque eles merecem, mas porque o Pai quer. E Ele faz isso. Deus precisa ter misericórdia de nós, irmãos. Cuidado quando você cria um cristianismo além Bíblia, ou aquém da Bíblia. Você pode não estar glorificando a Deus. Cuidado. Finalmente aqui, o que a gente percebe é que Jesus ora pelo tipo de glória que era sua antes da sua entrada no mundo. É interessante porque ele fala que ele tinha antes. Abre comigo em João capítulo 17, verso 5. Que é esse capítulo, verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Qual é a glória que Jesus está pedindo? A glória dele. Ele não está falando da glória por ter feito algo agora, mas porque ele toda a vida foi e eternamente será Deus. Ele diz: me glorifica com aquilo que de alguma forma eu abri mão de receber todos aqueles elogios e cuidados e honra. As pessoas me maltrataram e tudo mais, mas agora, Senhor, eu quero pedir, me glorifica. E quando o Senhor Jesus Cristo chega nos céus, Ele chega entre cânticos e adoração. Ele é assunto aos céus em meio a anjos que o glorificam. O Salmo de número 24, ele é um salmo que dá a ideia de Jesus chegando nos céus. Que fala para que os portais se abram, para que entre o Rei da Glória. E aí o texto diz: quem é o Rei da Glória?
O Rei da Glória é Cristo. E o texto está dando a ideia de corais de anjos recebendo Jesus. E a glória, e ele é tão grande que os portais dos céus não conseguem. E eles alargam os portais para que ele entre com toda a sua glória. Ele é o Rei da Glória, diz o Salmo de número 24. É a mesma coisa. Eu creio que o texto, de maneira profética, aponta para uma visão que agora a gente consegue entender o que Jesus está dizendo. A sua oração tem a ver com a sua necessidade. Olha, está chegada a hora, o negócio vai ser duro. Pai, mas na hora certa, me glorifica e a hora também é agora. Jesus ora pela restauração de sua conexão íntima com o Pai. Porque é importante observar isso aqui. Jesus está orando por glorificação. Ele anseia por isso, ele aprecia isso, ele deseja e implora ao Pai por isso nesses 3 versos. Mas ele ora por isso enquanto antecipa o sofrimento da cruz. Ele está num momento difícil ali. Ele não ora por glorificação, apesar da cruz. Ele ora pela glorificação como resultado da cruz. Como aquele que fez de maneira perfeita o que era necessário. Cristo é glorificado pelo que Ele é e pelo que Ele faz como Deus encarnado. E eu preciso entender isso. Por isso que a minha atitude de adoração, na minha oração, ela precisa existir. Na minha vida cristã, ela precisa existir. Apesar do sofrimento. Jesus está à beira do sofrimento, que não existe nem perto do sofrimento que Ele passou, levando sobre si toda a condenação nossa. Que era morte. Ele fez tudo isso, por ser Deus suficientemente suportou, por ser homem morreu em nosso lugar, e agora como resultado da sua obra, Ele diz glorifica. Jesus ora pela glorificação como resultado da sua cruz. Não é apesar da cruz, é porque Ele morreu na cruz. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, e eu confesso, irmãos, quanto mais eu ando para lá e para cá no livro de Hebreus, eu não sei quantas vezes já fiz isso, não tenho a menor noção. Hoje à noite a gente começa sobre fé, em Hebreus 11, gente, é maravilhoso. Mas quando a gente olha no capítulo 12, verso 1 ao verso 3, eu quero que vocês me acompanhem. O que me parece é que o escritor de Hebreus, ele entende esse negócio da glória de Cristo. E em seguida, ele fornece a aplicação que nós precisamos considerar diante disso. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele está mostrando exatamente o que Jesus passou. Ele sofreu, é Ele que te dá fé, Ele é o autor, Ele é o consumador daquilo que a fé espera e precisa quando Ele morre na cruz. Ele é esse centro, e eu tenho que entender isso. Qual é a alegria que Jesus oferece? O
que Ele deseja. E o que então se torna nossa consideração final aqui? O que significa glorificação para Jesus? Não é ser quem Ele é, mas é receber o entendimento da glória que Ele tem. Mas Ele sabia que isso passava pela morte. Ai, Senhor. A palavra de Deus diz que nós receberemos a glória de Cristo e seremos com Ele glorificados. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, se você ler do verso 1 até o verso 4. Quando Cristo vier, nós receberemos a glória, seremos glorificados com Ele. É algo fantástico. A visão apocalíptica que tem ali, escatológica, é que quando Cristo vem, em Tessalonicenses diz isso, Jesus vem e hostes angelicais, muitos corais de anjo estarão vindo com Cristo nos céus. Todo o joelho verá. Como do Oriente, o raio que sai do Oriente vai até o Ocidente, vai em todo lugar e todo mundo pode contemplar. Diz assim, todos vão ver o Deus da glória vindo e sendo adorado. E a Escritura diz que nós como igreja estaremos sendo recebidos na sua glória. Isso é glorioso demais, isso é maravilhoso demais. Isso causa em nós muita esperança. Mas gera em nós a realidade que isso que vai acontecer de maneira climática na nossa história, só ocorrerá porque Cristo fez a obra. E Ele merece toda a glória. E a glória que nós recebemos não é nossa, é dele. Jesus não perdeu noção das coisas diante do seu sofrimento. E a sua oração mostra isso para nós claramente. Cuidado, amado, não perca a noção de quem você é para Deus no momento da dificuldade. Não perca a noção de quem o Deus da glória é. Para que nesses momentos você possa, de maneira equilibrada, consciente, mesmo em meio à dor, ao deserto, como Davi, no Salmo 103, você possa dizer, ó Deus, o meu Deus. É isso que Jesus está fazendo. Ele não está correndo daquilo que Deus colocou para ele viver. E tem hora que dá vontade de sair correndo para as coisas que Jesus colocou para a gente viver. Já passou por alguma coisa assim? Dá para isso ficar aqui ou ir embora e isso ficar para trás? Dá uma vontade tremenda. Mas Jesus diz, olha, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Cuidado para você não se ver brigando com Deus da glória. Porque Deus tem propósitos na sua vida. E acima de tudo, Deus quer que você esteja glorificando a Ele em qualquer situação. Com a glória que não é sua, mas de Deus. Não sei qual é o problema que você está passando. Eu sei que Jesus foi sincero diante do Pai. E Ele ouviu a resposta das suas palavras, da sua oração. E quando Ele conclui o seu ministério, Ele é recebido nos céus em glória. Ele está sentado à direita do Pai na glória. E Ele virá buscar os seus em meio à sua glória. Que Deus nos ensine a vivermos as nossas realidades, sempre lembrando quem Deus é e quem Ele é na minha vida, para que possamos glorificá-lo corretamente, apesar do deserto. Vamos orar.
Ó Senhor, quão maravilhosa é a tua obra em teu Filho. Ó Pai, nós não conseguimos nem imaginar os sentimentos que passavam pelo coração do teu Filho eterno. Ó Deus, as angústias da sua alma por saber que sofreria de forma tão profunda e intensa. Mas o maravilhoso é saber, Pai, que Ele fez tudo isso deliberadamente, porque Ele nos amou. E, ó Deus, ao olhar a oração de Jesus, nós aprendemos que Ele vivenciou todo o seu propósito, que o Senhor, ó Pai, tinha para Ele, e o fez glorificando ao Senhor, ó Pai. Deixando para nós exemplo, e eu peço que o Senhor faça de cada um de nós, Pai, homens e mulheres que glorifiquem o Teu nome através de uma vida de fidelidade, de dedicação, de obediência e de alegria em viver o Teu querer revelado na Escritura. Ó Deus, livra-nos dos nossos pecados, que nos envergonhem na Tua presença. Livra dos nossos ídolos, dos nossos vícios, das nossas malícias e maldades. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós queremos viver para a Tua glória e única, exclusivamente para a Tua glória. Enche o nosso coração da Tua presença nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.